nós, pela manhã, pudemos ver a importância, o valor que a igreja tem nesse contexto da dispensação da graça. Há quase 20 séculos, ela nasce no dia de Pentecostes, com 120 pessoas. Lá o Espírito Santo faz a obra e nós temos a igreja recebendo do Senhor Deus o batismo, o selo, o penhor, a unção, e tendo a oportunidade de a plenitude de Deus habitar nela através do enchimento do Espírito Santo. Hoje queremos falar mais um pouco sobre o cabeça da igreja, o alicerce da igreja, o noivo da igreja, a videira verdadeira e o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Razão da existência da igreja da Pituba aqui, razão da existência de todas as agências de Deus na terra. E antes de falar dele, do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pensar também no contexto atual. A igreja de Cristo está se despedindo da terra. A qualquer hora, a qualquer momento, ela vai partir daqui. Não precisamos de sinais. Às vezes algumas pessoas ficam preocupadas com sinais da vinda de Cristo. Os sinais são para Israel. A igreja não precisa de sinais. Os irmãos leram aqui em Tito 2, nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo, eles estavam falando enquanto judeus. Porque a vinda de Cristo, ela se dividirá em duas partes. A primeira parte é o arrebatamento da igreja, a fase invisível. A segunda parte é o Apocalipse, é a fase chamada de vinda visível do Senhor Jesus Cristo. Ele virá para os judeus e implementará na terra o seu reino milenar, e ele virá junto com a igreja, depois de casar-se com o Cordeiro, e durante 7 anos celebrar as bodas, e depois aqui participar das ceias das bodas. Nós não esperamos sinais, mas não podem passar despercebidos alguns eventos ou algumas coisas que podemos pensar nelas enquanto situação de um mundo que caminha a cada dia para a sua destruição. Por isso a expressão fim do mundo, colocada pelos discípulos, e o próprio Senhor Jesus Cristo dizer, ainda não é o fim, quando pontua os sinais, mas pensamos na era presente, no momento atual, e nós podemos visualizar pelo menos 3 coisas que nos despertam. 3 coisas que nos projetam para o toque da trombeta, para a voz do arcanjo, para o arrebatamento da igreja. A primeira delas, irmãos, estamos pensando no mundo, estamos visualizando o que está acontecendo na terra. Então nós podemos pensar num primeiro sinalizador, mas não sinal, dos que Jesus elencou. É a sem-vergonhice dos homens num contexto social deste século 21. E aí nós podemos olhar para o livro do profeta Jeremias e ver esta colocação de Deus, a falta de vergonha que está acontecendo na terra. As pessoas, elas não têm receio de se envergonhar. Elas não param para se envergonhar de atos terríveis, imorais, indecentes. O caso é tão sério que Jeremias repete 2 vezes. Primeiramente, capítulo 6, versículo de número 15. Diz assim, Jeremias 6, verso 15. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Se você ir um pouco mais à frente, no capítulo 8, lá o versículo 12 registra as mesmas palavras.
Porventura, Jeremias 8:12, porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Então, a falta de vergonha, as pessoas têm vergonha de ser honestas. Isso o nosso jurista baiano, Rui Barbosa, já dizia no passado. Chegaria o tempo que os homens teriam vergonha de serem honestos. Falta de vergonha com a imoralidade divulgada, declarada, ampliada, estendida na mídia, estendida na internet, através dos sites pornográficos, através da infiltração na mente das pessoas dos conceitos de tudo é relativo. Então nós podemos ver hoje muitas coisas indecentes e imorais campeando na terra. E a igreja está dentro desse contexto com o dever de ser sal, de ser luz. O segundo sinalizador, quem nos dá é o profeta Ezequiel. Lá no capítulo 7 do seu livro, ele traz uma expressão muito interessante, quando ele fala de um fim que vem, um fim que virá sobre a face da terra. E ele começa aí no versículo de número 2, e tu, ó filho do homem, dize, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem o fim sobre ti. E lá no versículo 6 ele diz, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. E aí ele fala de um outro problema. Se de um lado estamos convivendo com a imoralidade e as pessoas sem vergonha de praticar coisas indecentes, há a onda tremenda de violência que campeia a nossa sociedade em todos os cantos da terra. Guerras sendo anunciadas, guerras civis acontecendo no nosso país. E aí nós temos o versículo 11 dizendo, a violência se levantou em vara de impiedade. E poderíamos encontrar nas páginas dos jornais um anseio que Ezequiel já vê no seu tempo, mas projeta para o nosso tempo, no verso 23, este é o sinalizador, faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Poderíamos ver isso, um alerta numa coluna de jornal, e um articulista que esteja falando sobre a violência, a corrupção que gera a violência, então tráfico de drogas e tantas coisas que têm campeado na terra e têm trazido fome e sede de justiça por parte dos membros da Igreja de Deus. O terceiro sinalizador é o advento do Big Brother, não é o da Globo não, que já é um problema, mas o Big Brother é o grande irmão, aquele que tudo vê, o olho do chamado Gadu, que na maçonaria é classificado assim, Gadu, o grande arquiteto do universo. Ou seja, é a chegada, é o advento do anticristo, ladeado por uma apostasia da fé. Lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala isso, que a vinda do Senhor será precedida pela apostasia e o advento deste grande irmão, o advento do homem da iniquidade, do filho da perdição. Só há 2 na Bíblia. Um na época de Jesus, quando esteve aqui na terra, durante o domínio do Império Romano, era o seu contexto político-social. E ele vindo à terra, naquele período em que o Império Romano graçava, dominava, havia um filho da perdição, que fazia parte do seu colégio apostólico, Judas. E aí na oração do Senhor Jesus, ele fala que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdeu, senão o filho da perdição. Únicos homens da terra a serem possuídos pelo diabo, por Satanás.
Há pessoas que são possuídas por demônios, mas na terra Satanás só entrou e irá entrar em 2 filhos da perdição. O Senhor Jesus Cristo falou de um filho da perdição chamado Judas, aquele que na ceia, ao tomar o pão, ao comer o bocado dado pelo Senhor Jesus, o diabo entrou nele e ele o vendeu por 30 moedas de prata. Este é o primeiro filho da perdição, traidor do Senhor Jesus, que o entregou a Anás, a Caifás e a Pilatos. O segundo filho da perdição virá também no contexto semelhante, porque o Império Romano virá à tona, e o Senhor Jesus Cristo retornará quando será formada a grande Babilônia, e o anticristo dominará a terra no Império Romano, e ele será o segundo filho da perdição, e o diabo também entrará nele. Por isso Paulo diz, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A partir daí, irmãos, só nos resta, para nossa consagração, para nossa dedicação, para cada dia nossa purificação, e vivermos na terra irrepreensíveis, resplandecendo como astros no mundo. Há uma necessidade de observarmos, e aí trazemos um tema para a reflexão da igreja da Pituba, pensando no Senhor Jesus Cristo, as 3 formas do Filho do Homem, que transformam os filhos dos homens. Repito, as 3 formas do Filho do Homem, que transformam os filhos dos homens. E aí eu convido a igreja para ficar de pé, para fazermos a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e os versos são 5 a 8. Filipenses 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que o Senhor Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vou pedir ao pastor Ricardo para orar. Os irmãos podem sentar-se. Pela manhã nós falamos da multiforme graça de Deus a anunciar a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme graça de Deus, ou seja, as várias formas da graça de Deus se manifestar a partir da igreja, externando a sua sabedoria, a sabedoria de Deus mediante a palavra, foi vista. Agora vamos ver 3 formas do Filho do Homem. Primeiramente nós queremos pensar nessa expressão Filho do Homem. Filho do Homem. O Senhor Jesus gostava muito desse título. Ele usou este título, aparece muito no Evangelho de Lucas, para si.
Só o profeta Ezequiel, e nós lemos aí no capítulo 7, utiliza esse termo para ele. Mas, regra geral, o Senhor Jesus Cristo usa a expressão Filho do Homem. E na sua época, no seu ministério de 3 anos e 6 meses, os fariseus, os saduceus, os herodianos e tantos outros não compreendiam quando ele falava do Filho do Homem. Quem seria esse homem? Esse homem não é o Pai. Balaão já dizia em sua profecia, e nesse particular ele acertou: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem. O único homem da Trindade é Jesus Cristo. Então, quando ele diz Filho do Homem, o homem não é o Pai. Mas o homem também não pode ser José. Porque Gabriel diz a Maria: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, que te cobrirá com a sua sombra, de sorte que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aquele homem não é José, porque não era o pai do Senhor Jesus. Como homem, Jesus teve pai, teve mãe, não teve pai. Como Deus teve pai, não tem mãe. Então não era José, não era também o pai. Aquele homem ali não é uma pessoa. Aquele homem ali é a humanidade. Aquele homem ali tem a ver com a humanização do Senhor Jesus. Ele gostava deste título porque ele tem aqui 3 formas apresentadas por Paulo, todas excelentes. A forma de Deus, no versículo 6. A forma de servo, no versículo 7. E a forma de homem, no versículo 8. Vamos falar sobre ela. Então, o Filho do Homem tem a ver com a sua humanização. As 3 formas do Filho do Homem, que transformam os filhos dos homens. E aí, filhos dos homens, se filho do homem, aquele homem não é o pai nem José, é a sua humanidade, ou a sua encarnação, a sua humanização. Os filhos dos homens aí do final do tema, também não é uma referência a todos os homens, mas sim aqueles homens que são objetos da graça de Deus. Aqueles homens que são alcançados pela misericórdia do Senhor. Podemos dizer, pensando na dispensação da graça, os filhos dos homens ali são todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor até o seu arrebatamento. E aí nós pensamos nessas 3 formas. Uma é inerente a ele, é própria dele. Ele não usurpou, ele é Deus. A forma de Deus, antes do princípio, antes de qualquer coisa existir, já dizia Tomás de Aquino, ele é a causa de todas as causas sem ser causado por ninguém. Ele criou os céus, ele criou a terra, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz ou registra o apóstolo João no início do seu evangelho. E mais tarde, num cântico à sabedoria de Deus, no capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e glórias a ele por todo sempre. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus. Ele não usurpou isso. É inerente essa forma a ele. E aí nós pensando em Jesus como Deus, mas ao mesmo tempo pensando numa forma que ele assumiu, não era dele, ele assumiu a forma de homem, com uma meta, com um alvo, com uma missão. E essa missão passa a ser retratada em todas as páginas da palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus Cristo aparecendo, sendo demonstrado como
Aí um teólogo chamado Donald Tanner, ele fala dos 5 P's da Bíblia, fazendo referência a isto, a esta revelação, a esta manifestação, a este verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, nós temos o Cristo profetizado. É o primeiro P. Cristo profetizado. Desde o Gênesis lá, após a queda do homem, no proto-evangelho, no primeiro evangelho, na primeira boa nova, quando Deus falou a os nossos primeiros pais, e em especial a mulher, a Eva. E ele disse lá no versículo 15 que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa mulher que iria gerar um filho e iria esmagar a cabeça de Satanás. Eva ficou alegre porque era a primeira mulher da terra. Deus falou, foi com ela. Então ela pensou, vai ser da minha semente, mas ela pensou de uma semente direta. E ao gerar Caim, ela pensou, é ele. E pôs o nome dele Caim. Alcancei o homem do Senhor, aquele homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Lê do engano. Caim, ao invés de esmagar a cabeça da serpente, esmagou a cabeça do seu irmão, Abel. Lê do engano. Não era Eva. Não era Eva. Há um escritor português chamado Gil Vicente. Ele é mariológico. E ele, exaltando a Maria, ele diz que Eva seria o inverso de Maria. E aí quando a gente pensa em Eva, se olhar de trás para frente, inverter o nome, nós temos ave. Ave é uma saudação que Gabriel dá a Maria. Ele diz, Ave Maria, cheia de graça. Ave que significa salve, ou saúde, eu te saúdo. Então, Maria é a ave cheia de graça, e Eva é a Eva desgraçada. Aquela que perdeu a graça e concebeu a morte, enquanto Maria concebeu a vida. E ele faz esse paralelo muito interessante entre as duas. Quando nós pensamos nesta mulher belemita, nós olhamos para o capítulo 4 de Gálatas, e lá no capítulo 4 de Gálatas é nos dito, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então nós temos uma mulher assim, 4.000 anos depois, na plenitude dos tempos, gerando a este filho, que foi profetizado em 3,15, mas que também aparece profetizado no animalzinho que Deus sacrifica para vestir aos nossos primeiros pais, que aparece também nos sacrifícios com sangue que permeiam todo o Antigo Testamento, que aparece no tabernáculo, que aparece no livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, como sol da justiça, falando da sua vinda. Aparece no livro do profeta Malaquias como aquele que viria, trazendo a redenção, trazendo a justiça. Então de Gênesis a Malaquias temos o Cristo profetizado. Ao adentrarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos o Cristo presente. É o segundo P. É o Emanuel, é o Deus conosco, aquele sobre quem o profeta Isaías sinalizava em 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E este Emanuel, este Deus conosco, que no capítulo 9 o profeta também diz que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E olhamos para estes 4 evangelhos,
vendo Cristo presente, apresentado de forma diferente por esses evangelistas, esses homens de Deus. Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como rei, como Messias. E ali nos seus 28 capítulos, ele expõe um Messias redentor, que tem uma genealogia real, não no sentido de realidade, mas no sentido de realeza. E a palavra de ordem daquele livro é o reino dos céus, aparece 32 vezes exposta ali. Reino de Deus aparece 5, reino dos céus, retratando muito proximamente o milênio, quando aquele Messias iria reinar. Escreveu para os judeus dando essa esperança. Por outro lado, nós temos o evangelista Marcos, escrevendo aos romanos. O nome dele, João Marcos. Por que não ficou João? Ficou Marcos. É para não coincidir com o João de Pátimos? Não. É uma coisa de Deus. João é um nome hebraico. Marcos é um nome latino. Se Marcos iria escrever para os romanos, ele não iria apresentar o nome de escravo, mas o nome de contemporâneo, de conterrâneo deles, o nome Marcos, o nome latino. E Marcos escreve aos romanos, apresentando a uma nação imperial, a um povo que gosta de dominar, que gosta de ter servos. Então Marcos apresenta o servo sofredor, que já aparece lá em Isaías. Marcos é apresentado como servo, não tem genealogia, porque quem quer saber quem é o pai de um servo, de um escravo? Quem quer saber a árvore genealógica de um escravo? Por isso Marcos não tem genealogia. É um evangelho rápido para mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é ágil, ele é rápido, ele é ligeiro, é um servo perfeito. Por isso a palavra de ordem de Marcos é logo. Se você abrir aí esporadicamente em Marcos, dificilmente você não vai encontrar a palavra logo. E logo ele vai para um canto, e logo ele vai para o outro, e logo ele cura alguém, e logo ele restaura a saúde de alguém, e logo ele faz isso, aquilo outro. É um servo, age rápido, até o evangelho é rápido, só tem 16 capítulos. O servo sofredor é apresentado por Marcos. Mateus rei, Marcos servo. Aí a gente chega em Lucas. Lucas apresenta o homem, o filho do homem, é a palavra-chave do livro. Lucas não escreve aos judeus, Lucas não escreve aos romanos, Lucas escreve, ele escreve para os gregos. Ele apresenta Jesus como o filho do homem. O filho do homem. Filho do homem que, na sua humanidade, veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o filho do homem, é o Deus humanizado. E aí nós temos esse filho do homem glorificando a Deus, e sendo glorificado e sendo adorado. Tem genealogia, mas a genealogia de Mateus é real. A genealogia de Lucas é legal, mas é legal não como gíria. É legal no sentido de legalidade. Ela não é crescente como a de Mateus, ela é decrescente, porque Lucas está procurando a raiz. Lucas está procurando chegar lá em Adão. E vai até chegar em Adão, para mostrar que Cristo veio de Adão, que Cristo é homem, que Cristo se humanizou. E aí nós chegamos agora no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é universal. Os 3 primeiros são sinóticos, escritos sobre uma mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre uma mesma ótica, mas João escreveu de forma diferenciada, para combater gnósticos, para combater filosofias heréticas. E ele apresenta Jesus como Deus. Não tem genealogia. Se Marcos não tem porque ele é servo, João não tem porque ele é Deus. Por isso no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Apresenta em seus 21 capítulos Jesus como Deus. A palavra de ordem ali é a palavra que Moisés recebeu de Deus. Quando Moisés indaga ao Senhor,
Que nome eu vou dizer para Faraó? O nome deste Deus. Eu sou, eu existo. E é esta palavra lá de João. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a luz do mundo. E se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É a palavra eu sou. Segundo P, Cristo presente nesses 4 evangelhos. Quando saímos dos evangelhos e chegamos no livro histórico da igreja primitiva, quando chegamos no livro de Atos e seus 28 capítulos, nós temos ali, pela graça de Deus, a obra de Cristo sendo mostrada, anunciada, proclamada. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra por 3 anos e meio, a sua mensagem foi o reino de Deus, o reino dos céus. Ele não pregou a sua obra, poucas vezes falou sobre ela. Realizou esta obra, como dissemos de manhã: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Ele realizou a obra, falou muito pouco dela. Mas a igreja primitiva, a partir daquela ordem que vem para nós: descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja primitiva tem essa incumbência. E aí nós temos o terceiro P. Cristo proclamado. Cristo proclamado. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Os discípulos procuraram anunciar esse ide de Jesus, nesse belíssimo livro de Atos. E aí chegamos às epístolas. De Romanos até Judas, nós temos Cristo possuído. É a ideia de que Cristo habita em nós. É o grande mistério. O mistério da dispensação da graça. Aí eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 3, versículo de número 2. E versículo até o versículo 5. Diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, lá no período do Antigo Testamento, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A igreja trabalha esse mistério. A partir do Pentecostes até o seu arrebatamento, esse mistério está patente e presente. Que mistério é esse? O apóstolo vai revelar em Colossenses, no capítulo 1, lá no versículo de número 27. Colossenses 1, 27. Aliás, eu leio o 28 também. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E ele revela que é Cristo em vós, esperança da glória. É esse o mistério. Os apóstolos, de forma normativa, não como em Atos. Lucas não dá, o livro de Atos não é livro para nós nos basearmos e tomarmos como norte para o ensinamento da igreja. É um livro histórico. As experiências ali retratadas servem para edificar a igreja. Mas a igreja não vai ter um novo Pentecostes. Só houve o nascimento dela em Atos 2. O livro de Atos é um livro histórico, mas os livros que devem nortear o ensinamento da igreja são as epístolas, são livros doutrinais que ensinam a igreja. E nesses livros, os apóstolos procuraram conscientizar a igreja de que Cristo habita nela, de que nós somos morada de Deus em espírito. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, Atos 2, e lá no finalzinho ele dá essa revelação maravilhosa: nós, morada
de Deus em espírito. Cristo habita em nós, graças a Deus. Aí, irmãos, nós vamos para o último livro da Bíblia, é o 5P. E ali nós vemos Cristo preeminente. É o Cristo da primazia, do primeiro lugar. Ele não é mais aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representando ou trazendo a imagem exata daquela simbologia, daquelas sombras do Antigo Testamento. Dos cordeiros, dos animais, dos bodes, dos touros que eram mortos. E que o sangue deles não tirava os nossos pecados, ou os pecados dos judeus e do povo de Deus do Antigo Testamento. Mas aquele sangue derramado, podemos pensar nos 250 mil cordeiros que foram imolados naquela primeira Páscoa, para que o sangue deles fosse colocados nas vergas das portas, para mais de 3 milhões de judeus saírem das garras de Faraó, da escravidão do Egito, rumo à terra que mana leite e mel. E aí João Batista o vê, vindo ao seu batismo, e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando olhamos para os 22 capítulos de Apocalipse, e nós vamos chegar lá no final, e vamos ver a nova Jerusalém que desce dos céus para a terra. E quem ilumina aquela nova Jerusalém é o Cordeiro. É o Cordeiro que não é mais aquele que tira, porque já tirou o pecado. É o Cordeiro que é a raiz de Davi, que é o leão da tribo de Judá, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. Ele tem a preeminência, ele ocupa o primeiro lugar naquele livro. Então ali nós temos Cristo preeminente. Tudo isso a realçar a forma de Deus. Cristo, a forma de Deus, inerente, própria dele. E agora ele resolve assumir uma nova forma. Nesse contexto, das três formas, uma é inerente, é própria dele. Duas ele assume. A forma de Deus e a forma de servo, ele assume. A forma de homem e a forma de servo, ele assume. A forma de Deus é própria dele. E ele assume a forma de servo, de homem. Ele assume a forma de homem com um propósito. Deus não pode morrer. Ele assume a forma de homem com uma missão: salvar, dar o seu sangue, que cantamos aqui, e parabéns, pastor, pelas músicas cantadas. E uma delas fala desse sangue. Esse sangue imaculado, esse sangue incontaminado, esse sangue puro, que foi derramado na cruz do Calvário, oriundo da sua fronte, dos seus pés cravejados, das suas mãos furadas, do seu lado penetrado. E aquele sangue, ele derrama para nos salvar da condenação do inferno, do domínio do pecado e também da presença do pecado. Assume a forma de homem com uma missão: dar a sua vida em resgate de muitos, tornar a sua vida uma oferta, uma oblação pelo pecado. Porque os sacerdotes iam de ano em ano e acabava sendo uma comemoração dos pecados. Mas ele, uma só vez, entrou no Santo dos Santos e ofereceu a si mesmo para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Ele merece a honra, ele merece a glória, ele merece o louvor, ele merece tudo de nós. Então ele dá a sua vida em resgate de nós, assume uma forma humana, encarna-se, passa 9 meses no ventre de Maria, diferente do primeiro Adão, que é diferente de nós também. Porque Adão não teve infância. Você e eu passamos 9 meses no ventre das nossas mães, recebendo o carinho, o cântico. Adão já nasceu jovem, vamos dizer assim. Adão não teve mãe. Adão não teve infância. Não teve traumas também.
Mas nós tivemos sim mãe. Aliás, Adão foi o único homem, se podemos dizer assim, que pariu, que deu à luz, tomou lá uma anestesia de Deus, eu não sei se foi hack, mas foi uma anestesia de Deus, um profundo sono, e a mulher saiu de Adão e veio ao mundo. Graças a Deus, hein, pastor? Porque nós somos frouxos. A gente vai tirar sangue e eu mesmo fico assim, pensando na mensagem, o que é que eu vou levar lá para Pituba e tal. Aí, já tirou? Já, senão eu desmaio. Só para tirar sangue. Nós homens somos frouxos. Ainda bem que Deus deu essa missão à mulher, de dar à luz. E piorou com o pecado: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Foi para a mulher, não foi para a gente. Adão foi só o primeiro. Lá em capítulo 11 de Coríntios fala que todos os homens vieram de um homem lá. Depois fala também que a mulher provém, ou os homens provêm da mulher. Então primeiro Adão, Eva vem dele e aí vai. E as mulheres também geram filhos, é uma missão maravilhosa. Ser mãe é algo muito sublime. Jesus Cristo passou 9 meses no ventre de Maria. Teve infância. Nasceu em Belém, se criou em Nazaré e morreu em Jerusalém. Como homem, executou sua missão. E em terceiro lugar, ele também nos seus 3 anos e meio de ministério, assumiu uma outra missão. Ele assumiu a outra forma. Servo. E é esta que queremos para falar com os irmãos. Pensemos em Deus, homem. Em Deus, o Senhor Jesus Cristo. 3 formas do Filho do homem. Forma de Deus, própria dele. Forma de homem, adquirida. Forma de servo, também adquirida. Nós, não 3, 2. Uma é própria de nós, daquelas que Jesus teve. Uma que ele assumiu é própria de nós, forma de homem. Nós não assumimos a forma de homem, nós temos inerentemente a nós a forma de homem. Agora podemos assumir uma outra forma. Não podemos assumir a forma de Deus, embora há muitos que querem ser deuses até no meio cristão. Demiurgos, deuses pequenos, mas querem. Mas nós não queremos. Já somos participantes da natureza divina, graças a Deus. Mas nós não somos deuses. Nós somos, graças a Deus, servos de Deus. Então, a Deus, ao Filho do homem, 3. Forma de Deus, forma de homem, forma de servo. Há os filhos dos homens que ele transforma, 2. Forma de homem, própria nossa. Agora temos que assumir uma forma. A forma de servo. E para isso tem que haver uma transformação. Essa transformação vem de uma renovação. A renovação do nosso entendimento, aí é pensar no sacrifício da graça. O sacrifício da graça é o sacrifício do servir. Pode ser lá o de Hebreus 15, Hebreus 13, 15. Saiamos fora da porta e ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. Porque ele disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Sacrifícios humanos. Ele disse na casa de Mateus. Sacrifícios humanos no sentido de humanos oferecer sacrifícios de animais, etc, etc. Não, nós não estamos falando desses sacrifícios que eram praticados no Antigo Testamento. Ele disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Mas nós podemos pensar num sacrifício vivo, num sacrifício santo, num sacrifício agradável a Deus. Nós podemos pensar em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomem a forma do mundo. Não tomem a forma do mundo. Não vos conformeis. Não tome a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Se transforme pela renovação do nosso entendimento,
para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esses filhos dos homens que foram lavados pelo sangue de Cristo, agora também podem ser transformados por Cristo. A partir de quê? A partir de uma ação maravilhosa. A ação da imitação do Filho de Deus. Pegando como padrão, como modelo, como paradigma, o Senhor Jesus Cristo. Aí nós podemos pensar no apóstolo Paulo. Grande servo de Deus do passado. Conclamando aos crentes da igreja de Corinto e a todos da sua época a imitá-lo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. 1 Coríntios 11, pequenininho, mas belo. O texto. Sede imitadores, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que maravilha. Temos essa ousadia de dizer: me imitem, podem me imitar, porque vocês me imitando, estarão imitando Jesus. Era isso que ele queria dizer quando falava: sede meus imitadores, como eu de Cristo. O apóstolo Pedro, grande servo de Deus do passado, apesar de a sua vida cristã ser norteada por altos e baixos. Mas ele diz algo muito sublime. 1 Pedro 2, 21. Olha o que ele diz. Ele diz assim, meus amados: porque também para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós, na condição de discípulos, devemos seguir as pisadas do Mestre. Nós, como servos, devemos seguir os passos do nosso Senhor. E a gente pensa em João, o apóstolo amado do Senhor, aquele a quem Jesus mais amava. E ele diz lá, 1 João 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Paulo, Pedro e João, apontando para Jesus. Essa condição de servo eu posso assumir. Ele foi servo perfeito, fiel. Eu posso. É o que eu posso fazer agora. E o pastor Marcos Perim falou pela manhã, apresentando aquele versículo lá de Tessalonicenses. E ele falou do servir também como uma terceira condição. Então eu posso. Porque não é só Paulo, não é só Pedro, não é só João. Toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nos aponta para o autor da nossa fé, para que possamos andar como ele andou, praticar o que ele ensinou, fazer o que ele fez. Nós podemos. O escritor de Hebreus, ele relata, no capítulo 12 do seu livro, depois de apresentar uma galeria da fé, 40 versículos de homens que andaram pela fé, que viveram pela fé, que foram cerrados pela fé, que foram mortos pela fé, e que o mundo não era digno deles, mas não foram aperfeiçoados sem nós, igreja. A partir dali, daquela galeria, ele chama de testemunhas, e ele vai dizer lá: nós que estamos rodeados, capítulo 12, de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são eles, mas que poderíamos dizer também assim, numa segunda interpretação, que há também muitos olhos que estão olhando o seu jeito de andar, a sua maneira de se vestir, o seu jeito de tratar, os negócios, a sua vida diária. Alguém está te copiando, alguém está tomando a tua vida como exemplo de vida cristã para si. Alguém está acompanhando o seu andar, acompanhando o seu dia a dia. Diante disto, de uma tão grande nuvem de testemunhas que viveram pela fé, ou de testemunhas que podem olhar para nós e enxergar a fé. O que devemos fazer? O que temos de fazer? Devemos deixar todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, olhando para o modelo, olhando para o paradigma, olhando para o padrão, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra de Deus. E de lá, ele faz um apelo. Isaías 45, 22. Qual é o apelo dele? É esse aí. Isaías 45, 22. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aí, em meio a tantas religiões na terra, nós temos um Salvador que é o caminho, a verdade e a vida. E olhando para o capítulo 34 do livro dos Salmos, lá no versículo 5, Davi registra, falando de Cristo: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. E Dr. Vimalgo, já na glória, o saudoso Vimalgo dizia assim: você quer se desanimar? Olhe para você mesmo. Uma hora você vai se desanimar. Você quer se decepcionar? Olhe para os homens. Você vai se decepcionar uma hora. Mas você quer se salvar? Olhe para Jesus. Desanimado, si mesmo. Decepcionado, o outro. Salvo, Cristo. Ele não deve, Ele não vai nos decepcionar. Por isso a igreja da Pituba está de parabéns em se reerguer, em se levantar. Apoie o seu pastor, apoie a diretoria e olhe para Cristo. A gente não tem que olhar para problemas, nós temos que olhar para Cristo. Nós não temos que olhar para fragilidades humanas, nós temos que olhar para Cristo. Seguindo a Cristo, nós vamos ter uma igreja saudável, nós vamos ter uma igreja sadia. Quando nós olharmos para Cristo, vamos esquecer das ofensas, vamos esquecer das decepções, nós vamos crescer. E aí eu quero terminar pensando no pastor Gerson Rocha, saudoso pastor Gerson Rocha. E ele pega o Salmo 22, aquele salmo do apelo de Cristo no Calvário, salmo messiânico, quando ele disse lá: Deus meu, por que me desamparastes? É assim que começa o salmo. Está falando de Cristo. Mas lá no versículo 6, Cristo fala através do salmista: eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isaías complementa: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sim, era desprezado. E Pedro diz naquela passagem que manda que nós sigamos os passos de Cristo, ele diz no verso 21, quando o injuriavam, ele não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E o pastor Gerson enfrentou uma experiência. 2 diáconos na igreja tiveram um atrito e eles não se falavam. Imagine os dois dando a ceia. E quando um via na porta da igreja o outro, ele cortava caminho até para ir pelo fundo, para não passar e não conversar com o outro. E o pastor Gerson ficou pensando o que fazer. E ele então convidou esses diáconos, sem que eles soubessem do encontro. Ele convidou um e o outro. E quando ele convidou, dá licença aqui, viu, pastor? Ele colocou assim, uma cadeira ao lado da outra. E ele aqui sentado, e quando o diácono entrou: pode sentar. E ele sentou, mas meio desconfiado. E chegou o outro, e quando viu aquela cadeira, e ele disse: pode sentar. E ele olhou assim, e sentou. Mas na hora que sentou, ele fez assim. E o outro pegou e fez assim. E ficaram assim para ouvir. E o pastor Gerson começou a pensar o que fazer. E na hora que o pastor Gerson começou a falar com eles, ele falou eu quero falar com vocês sobre um verme.
Um verme que não era homem, era o opróbrio dos homens. Um verme que nasceu numa estrebaria. Um verme que estava entre as fezes dos animais, no estábulo. Um verme que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Um verme que andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Um verme que pegou os desprezados e desprezíveis da terra, comeu com publicanos, comeu com pecadores. Ele dizia: meus irmãos diáconos, olha para esse verme que pega uma cruz de 80 quilos e coloca nas costas, e que anda pela via dolorosa. Esse verme que ensinou as bem-aventuranças. Esse verme que não olhou para a podridão dos nossos pecados. Esse verme que não nos ensinou a odiar, mas nos ensinou a amar. E ele começava, e os olhos desses diáconos começaram a encher de lágrimas. Olha, meu irmão, para o verme que não era homem, era o desprezado dos homens. Para o verme que não olhava para as imperfeições dos homens. Para o verme que nos amou na nossa iniquidade, que provou o seu amor para conosco, dando a sua vida. E aí o negócio começou a melhorar. A cadeirinha começou a rodar. E a outra começou também a rodar. E daqui a pouco elas ficam mais próximas. E eles se abraçam e começam a chorar. Vocês querem ser o quê? Ele não era homem, vocês querem ser homem? Homem é prepotente. Homem é orgulhoso. Homem é egoísta. Nós precisamos ser vermes. Nós precisamos ser opróbrio dos homens. É assim que nós agimos como servo. Aquele verme comia e colocava do seu lado o seu amigo íntimo, que comia do seu pão, cujo nome era Judas. Aquele verme recebeu um beijo no rosto para ser dedurado, entregado à turba. Mas ele não diz nada de arrogante para o traidor que o vende por 30 moedas de prata. Aquele verme está no Calvário, enquanto todos estão dizendo: tu não és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti, a nós também, veja se Deus vem salvá-lo. Serviu a Deus o tempo todo, cadê? Porque Deus o abandonou. Mas aquele verme não é capaz de pedir a Deus fogo do céu para aquelas pessoas. Ali naquela cena, o sol protestou, e o sol não tem vida, o sol não tem raciocínio, mas não deu a sua luz. A terra protestou, recebendo o sangue dele, a terra tremeu. Jesus não morreu pelo sol, Jesus não morreu pela terra, ele morreu por aqueles que o injuriavam, que o criticavam. Isso é ser verme. E foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vocês querem continuar sendo homens? Homem que não perdoa. Muitos que estão convivendo numa casa ao lado da esposa e não se relacionam e se suportam. O que é que nós somos, igreja? Nesses 34 anos, você já parou para pensar? Você quer ser homem? Aqueles homens entraram como homens diante do pastor Gerson e saíram como vermes. Por isso se abraçaram, choraram. Nós precisamos ser vermes. Nós precisamos entender que não somos nada. Quem é você? Ele conhece a sua e a minha estrutura e lembra-se de que somos pó. Nós somos vermes. Por que tanto orgulho? Por que tanta prepotência? Por que tanta arrogância? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então sejam como eu. Volta lá ao texto, Salmo 22, versículo de número 5. Ele diz, verso 6: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Se eu quero avivamento para a minha vida, eu tenho que deixar a inimizade, as obras da carne, a porfia.
Eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo possa me exaltar. Deus resiste aos soberbos. Seja verme. Quando o pastor Gerson apontou o Calvário para eles, eles eram crentes, e eles perceberam que até ali eles estavam vivendo como homens, e eles precisavam viver como vermes. Os filhos dos homens, lavados pelo sangue de Jesus, presentes nesta igreja, crianças, jovens, adultos, anciãos, vocês são homens, mas na hora que cada um de vocês quiserem servir melhor a Deus, então assuma outra forma. Deixe de ser homem e se torne um verme. Glorifique a Deus, porque se o Filho de Deus se tornou verme, nós também temos que ser vermes. Nós temos que olhar que não prestamos. Nós não temos que achar que somos alguma coisa. Pela graça de Deus é que somos o que somos. Se não fosse a graça dele, todos nós estávamos no inferno, na sarjeta, destruídos. Deus nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe para cá. Mas Ele quer nos colocar numa posição onde a humildade prevaleça, onde o perdão seja uma constante em nossas vidas, onde o amor domine cada coração. O Filho do homem tem 3 formas. Ele, Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Com a forma própria, assumiu a forma de homem para nos salvar, sacrificando-se no Calvário. E para nos mostrar modelo, exemplo, Ele pega numa bacia de roupa, aquela bacia, pega uma toalha, bota água e lava os pés do traidor. Isso é ser verme. Assume a forma de servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, forma de servo, e dar a minha vida em resgate de muitos, forma de homem. Se ele não fosse homem, se ele não se tornasse homem, onde estaria você? Perdido, destruído, acabado. Mas se ele também não se torna servo, onde estaria a igreja? Muitos querem ser senhores, e estão aí a determinar, a exigir, querer colocar até Deus na parede. Eu estava num curso de grego, e tinha uma cristã de uma outra igreja, e na conversa tinha muitas pessoas que não eram crentes, e ela soltou um negócio aí que era uma bobagem. Ela disse assim: olha, quando quero uma coisa de Deus, eu digo, é para quarta-feira, se vire. Como? A que ponto chegou o ser humano? Nós somos servos, nós somos chamados para servir, e servir é negar a si mesmo, é negar o eu, é crucificar o eu, é se submeter a Deus. Você está sendo uma pessoa comprometida com Deus? Em todos os sentidos? Deus pode contar com você? Como é que está a sua vida, meu irmão? Relapsa? Você está se dedicando para Deus? A última hora está chegando, momentos finais, nós estamos prestes a subir. Como é que está a nossa vida? O que estamos fazendo? 2 formas. Uma de homem, mas nós não queremos que você pense assim: a forma de homem. Renuncie a essa forma e assume a forma de verme, de servo, e venha imitar a Cristo e fazer a sua vontade. Parabéns, igreja. Deus te abençoe. Amém. Agora, irmãos, nós queremos fazer um apelo, encerrando esse trabalho. Há alguém aqui nesta noite, cristão, que já pertence à igreja há algum tempo e gostaria de assumir essa forma de verme, gostaria de agora dar um novo passo em sua vida, tomar uma nova posição. A partir de hoje, pastor Marcos Perim, eu vou melhorar, eu vou ser um crente verme, eu vou ser um crente comprometido com Deus. Eu sinto que eu não estou com a minha família, com a minha igreja,
Eu preciso tomar essa posição. Há alguém que quer fazer